Boa tarde, amigos. Hoje estamos começando o quarto evento das webinars, que nós estamos conversando e debatendo o assunto redução de danos. Nós somos do grupo da Direta, que é uma organização não governamental, que é uma organização sem fins lucrativos. E o nosso objetivo com esses debates é justamente tentar trazer mais informações ao debate sobre a redução de danos em tabagismo. A gente vê que existem muitas informações que, infelizmente, ocorrem e são informações, de certa forma, que não estão bem embasadas e, infelizmente, essas informações acabam fazendo com que o público ele obtenha uma impressão equivocada a respeito desse assunto. Então, hoje o Marcos da Mata vai falar e vai apresentar mais um debate a respeito desse assunto. Vamos lá, Marcos? Vamos sim. É importante a gente ressaltar o nosso termo de responsabilidade, né, que esse é uma palestra que não tem investimento externo, então é totalmente voluntária a nossa participação na colaboração nesse debate. E o que eu vou apresentar para vocês representa o meu entendimento individual também como especialista. Quem está organizando, então, os debates da Direta somos eu e o Rodolfo. Então, o Rodolfo, que vocês já conheceram, já tiveram também uma apresentação nos primeiros dias, e a minha, que hoje eu vou até entrar um pouco mais aí na minha participação aí como consultor na área de toxicologia já há algum tempo em outras áreas que não tabagismo, para a gente poder embasar um pouco do dia de hoje desse debate. Então, no quarto dia, a gente vai trazer aí mais um questionamento para finalizar essa sessão de perguntas que foram levantadas para o debate. Então, também essa pergunta ela veio da doutora Tânia Cavalcante, que é do Instituto Nacional do Câncer, do CONIC, que no evento da BEAD ela trouxe várias questões aí para a gente debater, Na verdade, ela estava debatendo isso dentro desse outro evento, mas eu achei interessante de trazer isso. Então, a pergunta central para finalizar o nosso debate hoje é: liberar a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar traz benefícios para a Política Nacional de Controle do Tabaco ou para a indústria do tabaco? Então, essa é uma pergunta. Nós, da Direta, convidamos o INCA para participar desse debate, até para apresentar para a gente o que seria a Política Nacional de Controle do Tabaco. Nada melhor do que trazer quem implementou e vem implementando como coordenadora executiva as informações com mais detalhes. Mas não tivemos um retorno, então não é a minha área de expertise controle do tabaco, mas é a minha área de expertise controle de exposição a agentes químicos. Então eu vou embasar um pouco o meu know-how em relação a essa área. A gente vai construindo aí, e existem muitas coisas que são muito semelhantes. Na verdade, tudo é bem semelhante quando se trata de tratados internacionais. Então, meu objetivo é trazer para vocês esse embasamento e depois a gente vai discutir aí as ações e ver essa interface entre dispositivos eletrônicos e a política que existe sobre o controle de tabaco. Então, quando a gente pensa sobre o controle de emissões ou o controle da exposição que existe para as pessoas, ou inclusive para o meio ambiente, eu acho que é muito importante a gente ter uma clareza que até a década de 70 nós vivíamos a era da escuridão. Ninguém falava nada sobre poluição, ninguém falava nada sobre as emissões de poluentes, tudo era possível de se fazer. E daí, então, nós passamos, a partir da década de 70, o início da era regulatória. Muito disso veio
a partir de um livro da Rachel Carson, até tenho ele aqui, Primavera Silenciosa, que ela trazia informações sobre os efeitos adversos de alguns poluentes orgânicos persistentes em relação ao controle ambiental. Bom, então vamos falar sobre tratados internacionais. O que é um tratado internacional, né? O tratado internacional é quando, né, a partir ali de uma questão que ocorre global, ou seja, em todos os países tem algum tipo de questão em relação a isso, principalmente quando o impacto de um país também chega no outro. Então os países eles vão conversar, né, e vão estabelecer ali tratados, né? Então quais são os tratados que começaram a ser feitos? Então em 72, o primeiro deles foi a Conferência de Estocolmo, que ela tratava sobre o banimento dos poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias que são bioacumulativas, tóxicas, carcinogênicas e que elas, indo para o ambiente, elas não se degradam, então elas chegam ao homem em algum momento, ou chegam nos animais em algum momento, em animais que não estão na mesma região ali que ocorreu a emissão da substância. Então, essa foi a primeira questão que surgiu aí, a partir até desse livro da Rachel Carson, porque ela trazia a questão do uso do DDT para o controle de malária, e que isso estava chegando, né, em vários animais, estava acabando com o ecossistema. Também chega no homem, né? Então, foi a primeira vez que se falou sobre isso. Também, na década de 70, foi quando começou a existir as agências ambientais. Então, a EPA americana surgiu em 70, a CETESB aqui em São Paulo surgiu também em 70, na verdade foi em 69, até antes da EPA. Então, para ver como a gente tem aí pouco tempo de maturidade em falar sobre essas questões de exposição ambiental, né? Então, 50 anos em relação a isso. Depois, em 87, surgiu o Protocolo de Montreal para falar sobre a questão do ozônio. Por quê? Tinha uma série de emissões de substâncias que causam a depressão da camada de ozônio. Então, se um país tem uma indústria emitindo, ou tem produtos que emitem substâncias que depletem a camada de ozônio, esse buraco acabava se abrindo ou no Polo Norte ou em outras regiões. Nós temos regiões no globo que teve uma exposição muito grande em relação aos raios ultravioletas, e isso também trazia problemas tanto de saúde pública como também problemas ecológicos. Então, todo mundo sentou e falou, poxa, vamos, né, países, vamos estabelecer regras para o controle disso, né? Então, vamos banir algumas substâncias de produção, vamos tirar do mercado produtos, assim por diante. Em 88, surgiu a Convenção da Basileia, que era para o quê? Países estavam produzindo, né, tinha todo o seu polo industrial, né, e os resíduos que eram gerados, eles tinham que ir para um outro país para ser destinado. Então, não existia um controle grande em relação a isso. Então, o que acontecia? Alguns países menos desenvolvidos acabavam recebendo os resíduos ali de países que precisavam eliminar esses resíduos, e eles iam para uma destinação não apropriada. Então, passou a ter um controle transfronteiriço em relação à destinação dos resíduos. Surge, então, a ECO 92 com uma agenda global para a eliminação, né, ou para estabelecer metas para a sustentabilidade, ou seja, nós tínhamos uma série de questões acontecendo e nós tínhamos uma necessidade de que as gerações futuras pudessem continuar tendo acesso aí a um ambiente saudável. Então surge na ECO 92 uma agenda 21, né, ainda foi feita aqui no Brasil essa conferência, com uma série de atividades a serem feitas pelos países para um controle ambiental, controle social, para que a gente tivesse aí uma qualidade de vida, não só naquela época, mas também para as futuras gerações. Então isso começou em 92. Kyoto, em 97, foi quando começou a se falar sobre gases de efeito estufa. Então metano,
né, uma substância que ocorria em uma série de lugares, né, e daí você tinha ali uma questão de aumento da temperatura do planeta em função de você ter uma liberação ali de gases, né, acima do que já existia, porque a gente precisa ter o efeito estufa para manter uma temperatura controlada e adequada no país, mas o excesso desses gases causam o aquecimento global, que é o que a gente está vendo hoje, né, com uma série de questões aí climáticas acontecendo em todos os países. Então isso já estava sendo discutido em 97. Roterdã, em 98, onde começou a se estabelecer poluentes prioritários para que haja algum tipo de controle maior, para que haja a eliminação deles. Então, começou a se focar em vamos, então, expandir a lista de POPs né, de 7.2 do que eram substâncias banidas, ou seja, que não podem mais existir. Ela até foi ampliada depois, mas depois, em 98, foi aumentado para substâncias para serem restringidas, e daí você teve aí uma nova convenção internacional. A Convenção de Aarhus, em 98, ela trata do acesso à informação e participação pública, que é o direito ao acesso à informação. Então, quando ocorreu lá em Kiev aquele acidente nuclear, o que se viu? Que a população do entorno estava exposta a uma série de substâncias que ela não sabia que aquilo ocorria. Então, isso também foi avaliado globalmente de que, poxa, nós estamos poluindo, as empresas emitem, os carros emitem, a população emite, as pessoas fumam cigarro e não existe nenhum monitoramento adequado de emissões que seja de acesso público e restrito. Então, se estabeleceu a Convenção de Aarhus para dar o direito à população à participação pública nessas atividades. Em 2005, tivemos a Assembleia Mundial da Saúde e a ratificação, então, da Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde para controle do tabaco. Então, esse foi um marco muito importante para o combate ao tabagismo, para o combate de uma maneira global e com políticas públicas que tinham um enfoque direcionado para que houvesse, então, a eliminação da pandemia do tabagismo, uma vez que estava crescendo muito o uso e tínhamos muito a interferência da indústria, trazendo sempre marketing, trazendo novos usuários, a exposição à fumaça do tabaco, com fumantes passivos, uma série de questões ali relacionadas. Então, se ratificou e se estabeleceu, então, uma agenda em que o Brasil foi um dos pioneiros e um dos líderes dessa implementação. Então, aqui o texto oficial da Convenção Quadro, que nós vamos discutir um pouco alguns pontos relacionados a ele hoje. Em 2012, a Rio+20, o futuro que queremos, trazendo novamente a discussão sobre a sustentabilidade, sobre a agenda que nós temos em termos de país e mundo, para que a gente tenha uma futura geração saudável ainda. Né? Então, basicamente, são tratados internacionais que estabelecem essas demandas e que os países, quando são signatários, passam a executar eles. E, é claro, muito importante quando você executa um desses programas, é você olhar para o seu país como algo que é totalmente diferente dos demais e ver como que você adapta essas políticas públicas da melhor maneira possível, porque cada país tem contextos geográficos diferentes, sociais diferentes e assim por diante. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, né, que faz parte dessa minha expertise aí de anos, né? Eu sou um toxicologista, sou engenheiro ambiental, sou especialista em gestão ambiental, trabalho há mais de 20 anos com assessoria para saúde pública e toxicologia. Então, eu acabei atuando em uma série de programas desses tratados internacionais para o Brasil, né, para fazer essa implementação. E daí, esse é um quadro que sintetiza bastante a preocupação que existe do que a gente sabe e do que a gente não sabe sobre as doenças causadas por químicos.
né? Então, quando a gente pensa que em olhar a primeira dia de debate, a gente falou sobre toxicologia, que a toxicologia, né, ela trabalha muito com a prevenção e com a avaliação de risco, e que por mais que eu tenha um perigo, né, que eu posso ter, a gente tem perigo em todos os lugares, o que vai estabelecer se o perigo vai causar um risco ou não é se tem uma exposição. E nós, então, estamos expostos em todos os locais a uma série de químicos que causam uma série de efeitos e, é claro, nosso organismo ele foi feito para conseguir, a partir da substância química que entra no organismo, a gente tem mecanismos de defesa para combater esses estresses todos e conseguir manter a nossa vida saudável. Então, a gente não pode aumentar muito o nosso nível de exposição, porque o nosso sistema vai falhar e a gente pode vir a ter doenças, e assim como existem N doenças, né, algumas agudas, outras crônicas, assim por diante. Então, as políticas públicas, elas tratam aí de controle de água, controle de matérias-primas, controle de produção, controle de resíduos, controle de combustão, como que ocorre o ciclo de vida de todas as substâncias químicas dentro do nosso sistema industrial, para que não ocorra exposição em excesso à saúde humana. Então, nós estamos expostos a uma série de poluentes. Eu colaborei nesse livro do Plano de Segurança da Água, trazendo um capítulo sobre os poluentes emergentes, né? Quem tiver interesse pode acessar, ele é público. Os poluentes emergentes são todas as substâncias que ninguém monitora, mas que a gente, né, está exposto. Então, existem estudos que mostram uma série de substâncias na água e que não fazem parte de uma portaria, não fazem parte de uma CONAMA, então simplesmente ninguém controla, mas estão lá. E daí, então, esses são os emergentes. Trabalhei para um observatório de saúde ambiental, né, trazendo dados sobre contaminação de agrotóxicos em alimentos, em sites contaminados. Então, foi um trabalho bacana, feito com uma série de colaboradores, e a gente desenvolveu esse banco de dados, não sei se está no ar ainda. Às vezes no Brasil as coisas elas aparecem, elas são feitas e depois elas saem do ar, né? Trabalhei nesse registro de emissão e transferência de poluentes, né? Esse é o volume 9 do nosso manual, do RETEP do Brasil, que tem a ver com aquela convenção de Aarhus que eu comentei, que é o direito ao acesso à informação sobre a poluição. Então, desde 2008, né, eu colaborei como consultor do Ministério do Meio Ambiente, coordenei essa implementação de uma série de ações no Brasil. Claro que nem tudo que a gente faz também vai para frente, então, no atual governo, tiraram do ar as informações sobre RETEP, apesar do Brasil ter assinado, né, um compromisso com a Convenção de Aarhus, de que iria implementar, até para o país ser membro da OCDE, é uma exigência que você tenha um inventário de emissões. Atualmente, o Brasil não fez ainda o papel total aí do que está em todos os guidelines que foram produzidos. Tivemos algumas tentativas, mas até hoje ainda não está. A gente não tem acesso público imediato, a gente tem que pedir para o órgão ambiental dados e não tem como consultar de imediato, mas foi uma colaboração bacana. E para o Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo, né, esse foi um trabalho muito bacana, que eu desenvolvi para o programa das Nações Unidas, Ministério do Meio Ambiente, que foi bem interessante, que foi dentro daquele plano, aquele primeiro tratado lá de 72, que o Brasil se comprometeu a implementar o controle de todos os POPs, né, e eliminar os POPs. A gente teve a minha colaboração nesse programa foi fazer análise de risco de todas as emissões, de todos os POPs, de todas as locais, né, todas as empresas, todas as fontes de emissões, estabelecer quais eram as prioridades, qual que era o custo social de cada uma das emissões, quais eram as medidas de prevenção, né, na fonte que poderiam ser adotadas, como filtros, o custo-benefício, ou seja, o quanto custa para você implementar um filtro para, por exemplo, dioxinas,
e qual que é o quanto a gente vai economizar em termos de saúde pública, lá no fim da história. Então, foi um trabalho muito bacana e que eu desenvolvi. Então, com tabaco, eu nunca trabalhei especificamente, mas eu passei a me interessar pelo assunto, né, quando eu vi essas questões dos DEFs, até porque é uma questão de tecnologia, né, uma mudança de tecnologia, assim como nos POPs a gente teve que analisar todos os tipos de tecnologias para a produção mais limpa ou prevenção de poluição na fonte. Os DEFs eu entendo como um dispositivo que reduz na fonte a exposição à combustão, que faz parte aí de todos esses programas aí que atuam com a questão de redução de exposição e mortes. Então, olhando para esse quadro, né, aqui a gente vai ter o que significa todas aquelas exposições. Né? Então, o número de vidas perdidas e o DALI, que é o custo social dessas vidas perdidas no mundo. Né? Então, é uma autora aí que traz essa publicação. E daí você vai ter intoxicações agudas, que são aquelas que a pessoa teve uma intoxicação intencional ou não, né? E ela foi a óbito, e daí, quando é agudo, é porque é uma exposição alta e que a pessoa vai a óbito, então, número de vidas perdidas. Intoxicação crônica, né, das principais substâncias relacionadas às questões de empresas, né, ocupacionais, então, uma série aqui de problemas com asbesto, com a sílica, com benzeno, material particulado, então, custa vidas, tem custo social. A poluição atmosférica, né, alarmante, né, o tamanho do problema que ela causa, e daí nós temos lá no final o fumante passivo, que é também um alvo de muita preocupação, porque o fumante passivo é aquele que está exposto ao cigarro sem fumar. Né? Então, e daí desses fumantes passivos, o número aqui, né, de vidas, né, 28% disso aqui são crianças, né, e que representam 72% desse DALI, né, ou seja, um número muito grande. Por quê? Porque as crianças elas vão viver por muitos mais anos, então você acaba tendo um custo social ainda maior do ponto de vista de economia, né, e qualidade de vida. E o cigarro a gente nem coloca nesses quadros, né, porque é uma exposição intencional. A pessoa ela está deliberadamente utilizando um produto que é um veneno e ela causa 5 milhões de mortes por ano. Então, quando eu me deparei com todo o meu esforço na área ambiental para tentar reduzir danos em relação à exposição humana, poxa, né, o cigarro é o maior vilão que existe, né, sem dúvida nenhuma, maior, né, número inevitáveis de morte. Então, por isso que eu tenho intenção de continuar colaborando com a Direta em trazer aí informações, em trazer esse debate aí para a gente possa entender aí a importância de redução de danos, a importância das estratégias como um todo, né, que existem do controle do tabagismo. Então, do que trata essa política nacional de controle do tabaco? Né? Ela foi implementada, então, pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, se formou, então, um grupo, né, entre várias partes interessadas, sendo o Instituto Nacional do Câncer quem coordena de forma executiva a implementação dessa ferramenta. Né? Então, é algo bem importante, né, muito importante, de muito êxito no Brasil. O Brasil, inclusive, foi um país pioneiro, né, um país que iniciou esse programa com muito êxito, coordenou a própria Convenção Quadro, então muito bacana, muito legal. Então, a premissa é que existia a indústria do tabaco com investimentos transnacional, com interesse de ampliar cada vez mais o mercado de tabaco em países emergentes, né, sendo um altíssimo risco de saúde pública. Então, essa Convenção Quadro ela entende o tabagismo como uma epidemia global e apresenta o consumo e exposição à fumaça do tabaco como questões de saúde pública, com consequências sanitárias, sociais, ambientais, econômicas, que impõem a implementação de medidas
a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do consumo e exposição à fumaça do tabaco, né? Então, eu acho que também é importante a gente ver aqui um ponto central, que eu relatei, que o nosso problema é a fumaça do tabaco, né? Apesar de que, atualmente, eu tenho visto alguns discursos do pessoal trazendo a nicotina como agora o problema, né? Mas o problema central sempre foi a fumaça do tabaco. Então, as medidas centrais estabelecidas pela Convenção, basicamente, o que elas são, né? Elas foram divididas em várias tipologias, né? Então, as partes reconhecem que as medidas relacionadas a preços e impostos são meios eficazes e importantes para que diversos segmentos da população, em particular os jovens, reduzam o consumo de tabaco. Tá? Então, uma das medidas centrais da Convenção Quadro é essa, né? É você fazer o ajuste de preços, aumentar o preço para reduzir a demanda. Então, foi feito um estudo, né, grande, né, coordenado pelo pessoal lá da Waterloo, né, que fez análise de dados econômicos, impostos de cigarro que subiram aí 116%, e como consequência direta, a venda de cigarros no país sofreu uma queda de 32% no período e reduziu também o número de fumantes para 28%. Tá? Então, essa foi uma pesquisa feita em 2014. Tá? E daí, essa era a visão, né? Uma pesquisa feita fora do país, uma parte feita aqui no país, uma análise de dados aí de alguns anos, trouxe aí uma redução do uso de cigarro, e daí, então, tem aqui um informe do ENSP, né, Escola de Saúde Pública da Fiocruz, trazendo, né, essa informação que a indústria sempre falou que se você aumentar o imposto, você levaria ao aumento da venda de cigarros contrabandeados. E daí, segundo dados da própria indústria, os produtos ilegais continuam a representar cerca de 30% do consumo total no Brasil. Então, isso foi a conclusão em 2014 para que tivesse o aumento do preço. Tá? Daí eu trouxe aqui um dado mais atual, de 2020, porque eu acho que essa é uma medida que tem que ser sempre bem analisada, bem avaliada, né? Então, aqui uma pesquisa do Ibope Inteligência, em 2020, ela fala, né, que é um ano da Covid, então a ilegalidade respondeu por 49% de todos os cigarros consumidos no Brasil. E o índice é inferior a 57% registrado em 2019, quando o mercado ilegal de cigarros alcançou o patamar mais alto. Ou seja, tivemos aí, dobrou o número de usuários de cigarros que são ilegais, né? Contrabandeado, que não paga imposto, que não tem avaliação de qualidade nenhuma, não se sabe o que tem ali. Então, eu acho que é interessante a gente olhar para isso, e claro, acho que a gente tem que pôr em debate essas medidas, até porque a gente tem visto esse problema seríssimo de aumento do consumo de produtos ilegais. Então, nós temos hoje um problema de uso ilegal tanto de cigarro convencional quanto esses cigarros eletrônicos que estão entrando no país e estão aí totalmente sendo usados aí sem nenhum tipo de análise, sem nenhum conhecimento. Então, nós estamos aí, né, tentando proibir, restringir, porém aumentando essa ilegalidade. E, né, teve um estudo interessante que a gente leu sobre a Malásia, que ela está com a intenção de proibir que a partir de 2025 adultos, né, os jovens, né, que façam um aniversário aí nessa data, possam comprar cigarro. Então a medida é, não, vamos acabar então com o tabagismo como? Vamos estabelecer uma linha de corte onde jovens não vão mais ter acesso a comprar o cigarro. E daí existe toda uma análise sobre o que eles estão querendo fazer, de que se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai criar um mercado ilegal de cigarro gigantesco no país. Então, as medidas têm que ser muito bem analisadas. Outras medidas não relacionadas a preços para reduzir a demanda de tabaco. Né? Então,
proteção contra exposição à fumaça do tabaco. Poxa, maravilha. Então, vamos restringir as pessoas de fumarem dentro de restaurantes, dentro de cinemas, dentro de avião, dentro de ônibus. Né? Então, fumaça só em lugares abertos e na rua. Então, com isso, você reduz, né? não isenta, mas reduz a exposição de fumantes, né, passivos. É claro que você ainda vai ter o pai que fuma no carro com o filho, você vai ter esse tipo de exposição ainda, ou a família que fuma dentro de casa, e daí tem aquela impregnação, né? Inclusive o fumante terciário, né, que são aquelas substâncias que, a partir ali da fumaça do tabaco, elas acabam impregnando em sofá, por exemplo, e a pessoa pode ter até uma exposição em relação a isso. Regulamentação do conteúdo dos produtos de tabaco, então, tentar eliminar que tenham produtos com sabores, de repente produtos com outras tipologias. Então existe uma linha para redução aí de atratividade do produto. Regulamentação da divulgação das informações sobre os produtos de tabaco, então trabalhar também para que não haja, né, publicidade. Embalagens e etiquetas de produtos de tabaco que tenham aí, né, informações que tragam informações sobre dependência, que tragam informações sobre o potencial de risco. Trabalhar com a educação, comunicação, treinamento, conscientização do público, que não é fácil, né? As pessoas têm uma dificuldade em entender o perigo e o risco associado ao tabagismo. Proibir, então, a promoção e patrocínio, e trabalhar em medidas de redução de demanda relativas à dependência e ao abandono do tabaco. Então, focar nas medidas de cessação ao tabagismo. E outras medidas centrais relativas à oferta de tabaco, então, trabalhar com foco nesse comércio ilícito de produtos de tabaco, então, fechar as fronteiras para, né, aumentar a fiscalização de produtos ilegais, né, restringir a venda de menores de idade e apoio a atividades alternativas e viáveis para quem produz. Né? Quem não sabe, o Brasil é um dos países que mais produz tabaco no mundo. Então, a visão é de que a ideia temos que pegar aquelas famílias que hoje produzem, tem aquela economia circular, né, familiar, associada à produção da folha do tabaco, e temos que dar alternativas para ela produzir outra coisa, porque a gente precisa eliminar, inclusive, a produção do tabaco. Né? Então, essas são as medidas que o Brasil tem como centrais. Né? Quando a gente olha para a Organização Mundial da Saúde, essas medidas elas estão também aí associadas ao tal do M-Power, né, que é monitorar o uso de tabaco, para a gente saber se a gente está evoluindo ou não em relação à implementação das políticas, em relação ao consumo em jovens, consumo em adultos. Então, importantíssimo, né, essa medida de monitoramento. Proteger as pessoas da fumaça, né? Então, a exposição ambiental à fumaça do cigarro mata 1 milhão de pessoas por ano, né? Então isso é um dado global da OMS. Promover a cessação do tabagismo. Então aqui, né, o objetivo é trazer informação ao tabagista, mas que ele consiga ter uma percepção, que ele consiga entender que é muito importante ele ter a cessação. E eles associam, então, o uso de medicamentos que aumenta o dobro a chance de parar com o uso do tabaco. Então, é muito importante a gente, né, tem essa convicção de que, sim, a cessação é o principal caminho a ser seguido, tem que ser seguido. E a visão da direta que a gente tem discutido internamente é que a gente enxerga assim que
o dispositivo eletrônico para fumar, ele pode sim ser também uma saída para esses usuários que, apesar de receber informação, apesar de tentar parar de fumar, podem ter uma alternativa menos danosa, que seria não ter a exposição aos elementos de combustão, que já estão aí em um monte de locais e ocorrem aí no nosso dia a dia. Alertar sobre os perigos do tabaco, né? Então são as mensagens, né, de você colocar dentro do maço, né? O maço é onde tem a advertência maior, então utilizar esse espaço para tentar uma comunicação efetiva com o tabagista, e daí tem uma série aí de pictogramas, né, que são utilizados, de imagens para isso. Importante, né, sempre falar sobre a dependência. Proibir a publicidade, promoção e patrocínio, então uma medida-chave dos M-Powers, com certeza, né, porque o que a indústria faz, ou fez, ou tenta fazer, é trazer para o consumo do cigarro uma mensagem de que é algo legal, que é algo bonito, que está associado a status. Então isso é algo que tem que ser proibido, né? Foi proibido, e cada vez mais se trabalha em fechar o cerco em cima de promoção, né? Então é muito importante nunca passar mensagem em relação a ser positivo o consumo desse tipo de produto. E aumento da taxa, também como uma medida importante dos M-Power, que está associado à possibilidade de redução do consumo. Então, eu trago mais uma vez aqui essa mensagem, porque já trabalhei aí em outros tipos de convenções. E o que acontece? É sempre importante olhar para a sua realidade, né? Quando a gente traz de uma Organização Mundial da Saúde, ou de uma Organização Pan-Americana, ou da OCDE, ou da onde for, uma medida a ser implementada, faz parte de quem está implementando a necessidade de entender a própria realidade do país e entender como que isso pode funcionar. Por quê? O Brasil é um país gigantesco, com fronteiras com o Paraguai, onde já existe um tráfico de drogas gigantesco, né, um processo de urbanização onde gerou aí uma série de locais onde o cigarro, inclusive, é uma moeda de troca, e o cigarro que é contrabandeado, ele é vendido, né, por milícias, é vendido de uma maneira ilegal, aí já de uma maneira bem expressiva no país. Então, quando se aumenta o preço do cigarro, a gente acaba tendo esse problema de aumento do cigarro contrabandeado. E daí, nesse foco, por que teve aquela redução associada ao aumento do dólar? Então, quando aumentou o dólar, aumentou o preço do cigarro contrabandeado, e isso fez com que reduzisse um pouco o consumo desses produtos. Isso é uma das hipóteses, né? Bom, olhando aqui então os dados de prevalência de fumantes no Brasil, a Convenção Quadro, então ela foi implementada em 2003 e ela foi ratificada em 2005. Então, de 2003 para 2005, 2 anos de implementação no país. E aqui você vai ter então o quantitativo de número de fumantes, homens e mulheres, né, e uma redução que ocorreu aí com base aí nas políticas públicas que foram adotadas com muito êxito, mas a gente ainda vê aqui uma prevalência ainda muito grande, expressiva, de 12% aí de pessoas fumando. Isso é algo significativo que precisa ser também bem estruturado, bem avaliado, assim por diante. Tá? Então, as medidas têm que continuar sendo implementadas, e uma das visões que existem para isso é que a gente precisa analisar qual que é o risco dos produtos, né, para poder entender se é benéfico ou não ter outros produtos no mercado. Então, a pergunta central aqui é: liberar a comercialização de DEFs
traz benefícios para a Política Nacional de Controle do Tabaco ou para a indústria do tabaco, né? Então, acho que essa pergunta central, acho que a gente tem que pensar, refletir bastante ela, né? Na minha visão, eu enxergo que a Política Nacional de Controle do Tabaco pode se beneficiar de produtos sem combustão, né? Porque tendo um elemento central nesse produto, né, que é nessa política, que é a exposição à combustão, a exposição à fumaça, a gente tem algum produto que não tem a fumaça, ela pode ser uma medida que vai colaborar com a redução de danos, que vai colaborar com a minimização do impacto que existe na sociedade em número de mortes, em número de custo social em relação a tudo isso. Então, eu acho muito benéfico que se avalie bem e que se tenha, sim, produtos que não tenham fumaça, né? Essa é uma maneira de você eliminar praticamente por completo, né, a exposição do fumante passivo, porque esses produtos que têm vapor, apesar de que existe sim, né, uma mínima dose ali que a pessoa está exalando, né, de nicotina, não dá para comparar o dano, né, disso com o dano do que é o fumante passivo do tabaco convencional. É assim, é claro que também não é o ar puro, né, que a gente respira. O ideal é que todo mundo que tivesse só exposto ao ar puro, e isso que em São Paulo a gente nem tem esse privilégio, mas em alguns locais a gente poderia ter, né? Então, a ideia central é a redução de exposição, né, das pessoas, tanto do usuário que mantém-se usuário, quanto do passivo que está exposto a uma corrente secundária, né? Então, e a indústria do tabaco, quando a gente fala em tabaco aquecido, com certeza a gente está falando de indústria, porque são produtos mais sofisticados que demandam aí bastante estudo para poder desenvolver esse tipo de produto. Então, seria assim uma saída para quem hoje produz tabaco, quer vender tabaco e que não quer continuar com o ônus social que é colaborar com o tabagismo, né? Então, é uma redução significativa de danos que permite que haja, para o consumo da nicotina, algo menos nocivo, e para isso pode-se ter uma política pública associada. Quando a gente fala dos vapes, né, que são os aerosóis, nós não estamos falando mais da indústria do tabaco, nós estamos falando da indústria do vape, né, porque são produtos aí que já são desenvolvidos por uma série de empresas que não são das grandes empresas tabagistas e que tem aí um leque muito grande também de flavorizantes que são produzidos e que não está associado diretamente à indústria, porém que também tem o potencial de reduzir danos. Agora, tudo isso só é viável quando existe uma política pública que estabeleça critérios para que haja uma redução ou que haja um controle em relação às tipologias de produtos e que que as medidas do M-Power possam ser aplicadas também a esses produtos na medida de que a gente consiga estabelecer uma relação de risco em relação aos produtos. Então, uma coisa é ter o vapor, outra coisa é você ter a fumaça. O que significa? Se a gente pode trazer nesses produtos algum disclaimer, por exemplo, nos Estados Unidos, o Heat Not Burn, ele foi aprovado um disclaimer que ele é um produto de risco reduzido, né? Então isso vai colaborar para que o usuário que queira permanecer com o consumo da nicotina possa entender que o órgão sanitário avaliou as informações e chegou à conclusão de que, olha, sim, ele tem um risco reduzido, então substitua, mas ele não pode também promover esse produto. Então, a necessidade também de existir isso e de existir também as medidas, como tem no M-Power, de você poder divulgar, poder conversar com a população, poder
esclarecer essas informações. Então, a visão aqui de um paper que saiu recentemente, né, que incentivar os fumantes a mudar de produtos de nicotina de alto risco para produtos de menor risco é uma estratégia de saúde pública promissora, porque esses produtos têm 3 características essenciais. Eles impõem risco muito menores à saúde e ao bem-estar do que os produtos do fumo, porque a maioria dos danos que são do fumo surge da combustão da fumaça e não da nicotina, e várias vertentes de evidência mostram que contribuem para a cessação do tabagismo e a mudança do padrão de uso do tabaco. Os produtos sem fumaça não exigem que o usuário pare de fumar, mas eliminam a carga tóxica da fumaça. Eles oferecem uma maneira mais fácil de parar de fumar para os usuários de nicotina mais dependentes ou que desejam abstinência. Eles funcionam como substitutos econômicos dos cigarros, o que significa que medidas que aumentam a demanda por produtos sem fumaça tendem a diminuir a demanda por fumar. O contrário também é verdade. Então, se a gente tiver uma visão de uma política pública que foque em análise de risco, que foque em taxar o produto com base na sua periculosidade, a gente poderia ter, né, como até no Brasil isso já ocorreu pela Receita, uma taxa, né, um imposto, por exemplo, para cigarro de 300% e para tabaco aquecido de 30%, para cigarro eletrônico 10%. Ou seja, já existe isso dentro hoje do Brasil, pelo menos na parte regulatória de impostos, que é um pouco da visão que pode vir a existir em relação a isso. Então, menor dano, menor custo social e uma possibilidade aí de transparência na comunicação com o usuário hoje de tabaco, para que a gente consiga ter um dano menor, né? Então, claro que ainda temos muita preocupação com os jovens, da maneira como que eles estão utilizando esses produtos. Bom, é isso, pessoal. E a nossa ideia, então, é trazer essas informações agora para continuar o debate, né? Então, queremos mais perguntas, queremos mais questões, queremos mais participação, queremos trazer o pessoal do INCA mais para perto da gente, para ver se a gente consegue construir de forma coletiva algum tipo de atividade conjunta e poder, então, colaborar mais nesse segmento aí que é tão importante para todos.